Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ciência e Fé pela TV Univale. Hoje vamos discutir o tema Igreja e Mercado, uma relação certa ou errada. Nós vivemos num mundo cada vez mais materialista e consumista, onde o ter cada vez mais tem se colocado acima do ser. A ideia de que nós vivemos num grande mercado onde o ser humano é visto como um mero consumidor ou cliente. E nós trouxemos aqui para discutir essa questão o Padre Francisco Vidal, quem nós agradecemos pela presença, pastor Sebastião Assênio, nosso muito obrigado pela sua presença, professora Rita Cristina, muito obrigado também. Obrigada pelo convite. Quero começar aqui perguntando à professora Rita. Professora, o ser humano parece que deixou de ser um ser pensante para se tornar um mero consumidor inconsciente. Dá para fazer essa afirmação? Em que sentido? Ou dá para manter essa afirmação? Ou a senhora discordaria dessa afirmação? Esse ser humano continua sendo um ser pensante, só que é um ser humano que adquire uma identidade diferenciada em função de uma era chamada pós-modernidade. Essa pós-modernidade faz com que esse sujeito tenha relações mais frágeis, relações muito mais descartáveis, uma necessidade bem imediata de ganhos, e esses ganhos tanto quando eu posso pensar numa questão religiosa, mas quando eu posso pensar também em relações que sejam de família, relações de trabalho. Uma dificuldade muito grande de se estabelecer relações que sejam mais duradouras e que permitam a esse sujeito se sentir um pouco mais satisfeito com o mundo que o cerca. E a necessidade sempre de ter o glamour, de ter o sucesso, de ter a prosperidade. E quem se aproveita melhor dessa condição frágil desse ser humano pós-moderno? A religião poderia estar incluída entre os que... Nós vamos pensar que existem várias instituições, e uma delas é a instituição religião, que na verdade não é que ela se aproveite, ela acompanha, ela se reconfigura para que ela possa acompanhar essas mudanças, que são mudanças impostas por uma determinada era, chamada novamente dessa pós-modernidade. Ou seja, para que esse sujeito possa, na verdade, dar conta dessa necessidade, da busca dessa religiosidade, se faz necessário que essas religiões, que as igrejas, e aí em qualquer religião que eu possa citar, que ela se reconfigure, que ela tenha um novo papel e que esses atores que fazem parte dessa instituição tentem de alguma forma atrair esses fiéis. A atração desses fiéis, a sedução desses fiéis é que tem se dado de formas diferenciadas, em função inclusive de uma coisa que nós chamamos de pluralismo religioso. Isso não é recente, é interessante até quando eu fui convidada para participar dessa discussão, e acho muito válida essa discussão, que é o ponto positivo do pluralismo religioso, que eu possa estar ao lado de um pastor e possa estar ao lado de um padre, ou seja, representantes de entidades diferentes, mas que hoje, em pleno século XXI, conseguem sentar para dialogar, coisa que seria muito difícil alguns anos atrás. Essa visão desse mundo, padre, onde o ser humano é um cliente, ele é um consumista. Por que a religião tem se tornado tão mercadológica no nosso tempo? Consideremos sempre que o Evangelho é uma resposta para o coração humano, para a vida em toda a sua totalidade. Como cristãos, nós trazemos esta compreensão, a grandeza do Evangelho como proposta de vida. E dentro dessa proposta de vida que é o Evangelho, quando nós fugimos dessa compreensão maior e entendemos toda esta complexidade que a pós-modernidade, como a professora conceituou muito bem, está tão presente nos dias de hoje, se não houver um direcionamento ético do Evangelho que considere o ser humano num respeito profundo à sua dignidade e conduzindo o Evangelho a uma proposta de amadurecimento humano e espiritual, com certeza nós podemos cair naquilo que chamamos o proselitismo da fé. O proselitismo talvez seja o maior perigo que nós vivemos hoje
dentro aí das variantes, principalmente de uma chamada teologia da prosperidade, extremamente perigosa, inconsequente, sem uma fundamentação sustentável no Evangelho e na própria Escritura Sagrada, no todo da Sagrada Escritura. O proselitismo, eu até usaria o termo, brinca com a fé e com a fragilidade psicoemocional, física, econômica das pessoas. Não dá a impressão, às vezes, que essa questão religiosa, vamos pensar no contexto brasileiro, parece uma grande feira. Cada um oferece alguma coisa a mais do que o outro. Essa é uma visão muito pessimista, pastor, da realidade religiosa brasileira? Porque como que o senhor vê esse quadro da igreja no Brasil, nesse aspecto, né, dessa ligação com o mercado? É uma igreja mercadológica? Como que o senhor vê esse quadro? O propósito da igreja é alcançar as pessoas. Nós sabemos disso. A religião é uma proposta que pretende envolver as pessoas, apresentar um modelo de vida, um projeto de vida que tem a ver com aquilo que a Bíblia propõe, os propósitos de Deus para a vida das pessoas. Então, ao lidar com as pessoas, entra aí o aspecto do mercado, esse conceito mercadológico, ele vem naturalmente. Por quê? Porque nessa área, algumas coisas têm sido pontuadas, têm sido marcadas como sendo importantes. O que acontece no mundo do mercadológico, no mundo do marketing? A valorização do freguês, não é? Então, as pessoas, isso está provado que quando você dá atenção às pessoas, você valoriza as pessoas, você ganha a atenção dessas pessoas. Tem o aspecto de procurar descobrir os interesses. Então, as pesquisas são feitas para descobrir os interesses. O senhor concorda com isso? Pois com essa visão? Então, veja bem. Primeiro, isso é uma tendência do nosso tempo. Então, não há problema nenhum em você querer saber o que as pessoas pensam, qual é o interesse delas, porque você pode atender melhor. Algumas igrejas, por exemplo, a minha igreja tem um culto para jovens. Por que nós temos um culto para jovens? Porque nós percebemos que há um interesse específico dos jovens, há um modelo específico, e eu não vejo problema, porque se eu tiver lá um culto em que eu vou cantar as músicas do estilo clássico antigo, eu vou agradar mais os adultos. Mas o senhor não acha que isso corre um risco de você construir um evangelho a partir do gosto da pessoa? Adaptado aos desejos do seu consumidor. O que é adaptação? Aí é que está o grande problema. Para o perigo de você adaptar. Você vai adaptar uma mensagem que é única, o evangelho tem uma mensagem única. Ou você vai adaptar para o entendimento, ou você vai adaptar para segurar esse freguês. Porque a visão mercadológica diz isso, você tem que segurar o seu freguês. Quer dizer, você transformar a mensagem do evangelho nesse chamativo, para segurar um freguês, não é um perigo, padre? Com certeza. Eu volto novamente à expressão que eu usei agora há pouco. É o grande risco do proselitismo, que pode ser uma tentação. O que o senhor chama de proselitismo? Explica aí pra gente. Proselitismo, numa compreensão, traduzindo de uma forma bem compreensível, que as pessoas entendam, é você realmente olhar para a pessoa no seu drama, seja ele existencial, seus conflitos emocionais, vivendo uma enfermidade física, e você apresentar uma imagem do Evangelho e do Cristo, que é o Senhor da nossa fé, como cristãos, de uma forma mágica. E não a partir de um conteúdo adulto, amadurecido, que leve a pessoa a uma experiência de amadurecimento da sua vida, da sua experiência de fé e da sua própria realidade humana. O proselitismo, ele fragiliza a pessoa, porque ele coloca a pessoa no nível apenas do emocional e não abre a maturidade. Professora, dentro dessa ideia de que você precisa apresentar uma mensagem ao gosto
da necessidade do consumidor. Né? Do consumidor. Qual o perigo disso no sentido de, quer dizer, o ser humano se torna, nesse aspecto, ele se torna ator, ele se torna protagonista ou ele apenas é usado para algum tipo de interesse? Eu acho que primeiro é importante que nós possamos conceituar mercado, que é um espaço social onde as pessoas, na verdade, circulam e elas têm as suas atividades de troca. Elas vendem e elas compram. Isso é anterior ao capitalismo. Sim. Né? Com o capitalismo, nós vamos falar desse mercado num sistema econômico capitalista. Aí sim, nós vamos poder pensar nessa diferenciação e vamos lá atrás fazer essa discussão, até quando você diz desse perigo dessa troca. Não é uma discussão que seja recente, eu vou lá em Adam Smith, que já faz essa relação, posso de Adam Smith para Marx, de Marx eu vou para Weber, e posso chegar até hoje para essa discussão, fazendo a diferenciação, inclusive, se o pastor me permite, com a introdução das igrejas neopentecostais, que trazem essa nova visão de religião, que trazem essa nova visão de relação da fé e desse ser humano, para atender às suas necessidades básicas, não mais atender a uma comunidade num determinado período e uma pequena comunidade. Agora eu preciso me sobrepor aos demais. Na verdade, eu tenho uma concorrência. Uma concorrência, né? A visão de que o outro aquela outra instituição, ela pode ganhar os meus fiéis. Ela pode ganhar os meus fiéis. E para que eu possa manter a minha clientela, para que eu possa manter o meu fiel, eu preciso me utilizar de estratégias diferenciadas. São as estratégias que o pastor comentou, que são as estratégias de marketing. E a partir dessas estratégias, eu começo a me transformar numa igreja sociedade anônima. É importante destacar algo aqui que precisa ficar claro. Quer dizer, eu não sou favorável a pregar uma mensagem ao gosto do fiel, ao gosto do freguês, tipo, o cliente é que manda, né? O cliente sempre tem razão. Mas eu não vejo problema em a igreja usar os recursos que ela tem para atrair as pessoas. Se eu tenho um jovem drogado, eu tenho uma mensagem para ele, eu tenho que ajudá-lo. Mas se eu não souber captar a atenção dele, ele não vai querer me ouvir. Ele vai pensar até que eu vou trabalhar contra ele. Então é nesse sentido que eu sou a favor de se usar técnicas em que possam criar o interesse, despertar o interesse, porque depois você tem uma mensagem bíblica para pregar. E você não pode comprometer essa mensagem. Essa é a lógica do mercado. Na verdade, é levantar o que o meu cliente quer para eu segurá-lo, o que o meu cliente precisa, né? Para que eu possa oferecer a esse meu cliente. Entender o que é mais atraente na igreja, né? Na mensagem do Evangelho. Se o mais atraente é a técnica ou se o mais atraente é a mensagem que ela prega. Com certeza, é inegável que a revelação bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nos fala da bênção. Como cristãos, pastor Arsênio, você é pastor, eu também sou pastor, como padre da Igreja Católica, enfim, nós realmente cremos que há uma promessa de bênção. Infelizmente, na variante do pentecostalismo e hoje do neopentecostalismo, nós sabemos que uma teologia com bases sólidas na reflexão bíblica transformou a bênção em uma prosperidade que atende muito bem à especulação de um mercado religioso, como já está situado na reflexão. Há uma concorrência violenta. É interessantíssimo que, como padre católico, houve um tempo que havia, entre aspas, uma concorrência entre o mundo protestante e o mundo católico. Isso não a nível de estudiosos da teologia, não. Se você pega a Bíblia de Jerusalém, é uma tradução ecumênica de teólogos católicos e protestantes, né? Inclusive, a Igreja Católica tem a Bíblia de Jerusalém. Quando um estudante de teologia
do curso universitário de teologia, nós adotamos a edição da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução ecumênica, uma excelente tradução. Mas hoje, esse polo, se a gente pode chamar assim, de uma certa disputa, nem sei se a palavra seria essa, saiu do foco católico e a gente vê que ele se situou dentro do ramo protestante. O próprio universo, eu nem gostaria de usar a expressão protestante por respeito às igrejas históricas, porque nós que conhecemos pastores das igrejas históricas, a gente sabe assim do sofrimento que essas igrejas estão vivendo. Né? E valeria a pena ainda dizer que essa concorrência ela está tão acirrada no universo evangélico, desfigurando o cristianismo, porque eu não vejo apenas um comprometimento no universo evangélico, mas um comprometimento da compreensão cristã. Quantas pessoas não cristãs ou ateias que olham para o cristianismo assistindo, isso realmente ficam assim indignadas e se enchem de questionamento em perceber a fragilidade teológica em que o cristianismo está se vendo com esta compreensão, com esta teologia, sem uma fundamentação sólida das Escrituras e atendendo a um mercado. E aí nós sabemos o que está por detrás. Eu preciso, só preciso dar uma pausa para a gente encerrar esse bloco. A gente volta já, né? Eu vou dar a palavra para a professora. E depois questionando com o pastor a respeito do que gerou esse movimento protestante, qual foi a crítica e se as igrejas não estão voltando lá atrás. A gente vai tratar isso no próximo bloco, a gente volta já com Ciência e Fé. De volta com o programa Ciência e Fé pela TV Univale, hoje discutindo o tema Igreja e Mercado. Está conosco a professora Rita, pastor Sebastião Arsênio e o padre Francisco Vidal. No bloco anterior eu falei, pastor, que ia questionar o senhor, o movimento da reforma protestante do século XVI começa basicamente numa crítica, num questionamento a uma visão mercadológica da fé. Uma venda de indulgências, uma venda de um acesso a Deus muito propagada na Europa, e o movimento protestante surge daí. Hoje, quando a gente observa
o que está acontecendo, principalmente no meio evangélico, onde se, entre aspas, vende um evangelho mais facilitado, curas, as pessoas estão atrás de bênçãos. A igreja evangélica não está fazendo um caminho de volta, ou seja, assumindo para si tudo aquilo que ela questionou e foi a razão do início de um movimento de onde ela surgiu? É como a gente poderia dizer, precisa de uma nova reforma, porque realmente tem havido um desvio. Quando você fala a igreja evangélica, eu quero corrigir, porque é uma parte da igreja evangélica. É a parcela que mais aparece. A gente sabe que é uma parcela. A gente sabe que a igreja evangélica existem ramificações, o padre até colocou, do protestantismo histórico, a gente sabe disso. Mas a parcela que aparece o percentual com mais frequência, o maior percentual é isso. Exatamente. E nós, porque há uma dificuldade, inclusive, para se definir, né, o que é ser evangélico. Porque nós, históricos, por exemplo, os chamados protestantes históricos, nós não classificamos de evangelho uma pregação que mistura crendice com religião, uma pregação que mistura espiritismo, que mistura uma série de coisas que estão fora da proposta da Bíblia. Mas esse segmento é o que mais cresce. Por que ele cresce tanto? Então esse é o problema, porque essas pessoas, esse segmento coloca o foco exatamente naquele grupo de pessoas carentes, de pessoas necessitadas. A pessoa, quando está precisando de solução, ela é capaz de fazer qualquer coisa para encontrar a solução. Ela procura até caminhos contraditórios. Então, o povo brasileiro é um povo que já tem na sua índole essa tendência para a crendice. Então aparece uma pessoa na televisão dizendo: você está com problema, você precisa pagar suas dívidas, etc, etc. Essa meia foi ungida, se você calçar essa meia, a sua vida vai mudar. E você tem apenas que contribuir com R$153, eu não sei porque não seria 150 ou 160, né? R$153. E aí, essa pessoa desesperada, essa pessoa que já não acredita em mais nada, ela pensa assim: bom, já perdi tudo, não tem mais. Se eu perder esse dinheiro. Mas se o senhor não classifica como evangélico, esse segmento é o quê, por exemplo? Então quer dizer que a igreja evangélica brasileira seria uma parcela muito menor do que as estatísticas dizem na visão do senhor, por exemplo? Eles não são evangélicos, são o quê, então? Pois é, se você considerar, por exemplo, existe uma entidade chamada Associação Evangélica do Brasil. Então você vai ver que muitas dessas igrejas que se apresentam como evangélicas... Essas entidades são informais, elas não têm peso de representação. Okay. Né? Não podem ter. Qual é o conceito nosso de evangelho? Qual é o conceito do senhor de evangélico? Evangélico é aquele que prega e que crê que a Bíblia é a única verdade, que Jesus é o único Salvador e que a fé é o único instrumento para se relacionar com Deus. Então esses três pilares são fundamentais. E quem se desvia deles, aí já perde o direito de se classificar como evangélico, porque... Isso eu classifico como o quê? Eles são o quê? São hereges. São hereges. Porque é interessante esse conceito de heresia. Heresia não é a negação de uma verdade bíblica. Heresia é o foco numa verdade bíblica com acréscimos. E aí a grande questão é, professora... Dentro desse fenômeno evangélico, estamos tratando do fenômeno evangélico mais propriamente, né? Enfim, é claro que não é um problema só do segmento evangélico, essa questão de tornar a fé um instrumento mercadológico. Como que o ser humano ele está em busca de solução o tempo inteiro, né? Ele olha para esse universo, cada um com uma mensagem, cada um com uma visão. Como que fica a cabeça desse ser humano? Onde ele vai encontrar essa verdade? Acho que primeiro é preciso que a gente possa contextualizar, quando você diz o surgimento desses diversos segmentos, e o pastor traz um protestante tradicional, e aí nós vamos pensar lá em 1910, mas é preciso que a gente retorne a 1970, quando surgem, lá na década de 70, quando surge esse pentecostalismo ou pentecostalismo tardio, pós-pentecostalismo, na verdade são nomenclaturas inclusive muito próximas, né? Modernidade tardia, pós-modernidade. Então é bom que a gente faça sempre essa contextualização.
né, que surge no exato momento onde você tem... do que está acontecendo pelo contrário, no mundo, ela está totalmente associada com o que está acontecendo num determinado momento histórico. Como a Reforma Protestante, com o movimento humanista do século XVI também. E né? não só polarizar, pensar também na própria Igreja Católica, mais ou menos na década de 90, onde também traz uma renovação, onde se aproxima das mesmas estratégias que as igrejas evangélicas utilizavam. E não vamos esquecer também os outros segmentos, as religiões afro, que na década de 50 e 60 também trazem uma outra forma de se pensar essa religião. Ou seja, esse pluralismo tenta atender a uma contextualização, e essa contextualização pensando por uma questão histórica e pensando na diferenciação em territórios diferentes. Eu posso trazer Rio de Janeiro, minha cidade natal, como exemplo, em que você, alguns anos atrás, tinha 31 de dezembro, quem é que reinava, na verdade, qual era a manifestação cultural dentro de uma religião? Era os umbandistas que iam para a praia para um culto. Com essa visão mercadológica, o que hoje ocupa dia 31 de dezembro? É show de rock. Tá? Ou seja, o que agrada mais ao turista hoje é ter um show de música, que tenha até uma música que seja música religiosa, mas não apenas que seja uma manifestação de uma religião específica. A professora Rita citou essa questão desse, digamos, vamos dizer assim, as igrejas têm que se adaptar a um novo mundo. Né? A Igreja Católica, padre, ela hoje, enfim, ela passa por algumas transformações também. Na própria missa, a ideia dos padres midiáticos, né? Algumas questões que a gente percebe em algumas igrejas católicas muito parecidas com o que acontece em algumas igrejas evangélicas, em algumas comunidades, enfim. A Igreja Católica não está também entrando nessa onda mercadológica para agradar um cliente que historicamente tem saído, tem evadido das igrejas? Não seria uma forma também de se adequar a uma visão mercadológica? Após este momento que nós estamos vivendo, a pós-modernidade, ele liquidifica o ser humano. Estamos numa sociedade liquidificada. A imagem é mesmo do liquidificador que nós usamos na cozinha das nossas casas. E as pessoas, em todas as dimensões da vida, neste contexto, elas pedem uma resposta. E, realmente, a fé, ela deve responder ao momento histórico das pessoas. Mas aí vem realmente a dimensão ética do pregador, seja o padre, seja o pastor, seja a teologia da igreja, em dar uma resposta ao ser humano, mas considerando, partindo de um princípio ético, como cristãos, da ética que emana do Evangelho de Jesus Cristo. E isso é possível, sim. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples, que hoje nós estamos extremamente preocupados na Igreja Católica e que o protestantismo histórico é do nosso conhecimento, que desenvolveu isso muito bem e que as igrejas neopentecostais perderam isso, que é a acolhida. Nós temos conhecimento que o protestantismo histórico, num determinado momento aí no Brasil, e mesmo as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, que não classificaríamos ainda no neopentecostalismo, usaram da acolhida. E como é necessário, nesta sociedade pós-moderna, liquidificada, acolher. E como é importante escutar o outro no seu drama existencial, na sua carência, na sua solidão, enfim. Mas fechando aqui esse ponto de vista. E, com certeza, nesse contexto, se eu não partir de um princípio ético, a partir da visão do Evangelho, eu vou realmente me perder e transformar toda a minha ação pastoral,
eu volto à minha primeira palavra, num proselitismo religioso. Essa tentação, a Igreja Católica sofre. O senhor entende que ela passa por essa... Ela sofre. Essa crise nesse aspecto? Ela realmente... Claro, todos nós estamos vivendo essa crise. E não é só no universo religioso, não. Não é só no universo religioso. Né? E todos os segmentos sociais, nós estamos realmente vivendo uma crise de identidade. Olha o próprio mundo político. Há uma crise de liderança. Nós temos uma crise enorme. Nós vamos ter eleições esse ano. E daí? Há uma crise realmente de uma identidade política, de uma discussão, de uma reflexão, enfim. Mas é importante, padre, que essa crise exista, e aí é a discussão que nós travamos até dentro da própria psicologia, essa identidade só se reconfigura a partir do momento que existe uma crise. Com certeza. Se não houver a crise, com certeza, professora Rita, você tem toda razão. Né? A crise, ela não deve nos causar o medo, mas ela deve nos questionar. Sim. Permitir que eu possa repensar, ressignificar qual é o seu papel. Eu queria perguntar o seguinte, professora. Mas sociedade pós-moderna... Você me permite ainda, por favor? É porque eu acho que eu não fechei a dos padres, dos midiáticos. E realmente essa tentação pode acontecer como acontece no âmbito do universo católico, acontece. Mas há uma preocupação na liderança católica, que no caso do Brasil é respondida pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com realmente uma preocupação para que a Igreja Católica não venha se perder nesse universo, né? Dar, sim, uma resposta, uma presença a partir da ética do Evangelho e da palavra de salvação que é o Evangelho. Mas, mesmo com essa preocupação, ainda existem situações e com certeza que acabam fugindo ao controle. Claro. A sociedade pós-moderna, professora, a impressão que a gente tem é que a ideia de fidelização, ela se perde. Né? E a igreja, a igreja, por exemplo, a igreja, por exemplo, acostumou com a ideia de que a pessoa cresceu ali, ele vai viver ali, né? Mas hoje não, hoje as pessoas estão em busca de alternativas. Hoje, inclusive, existe um termo que eu considero um tanto quanto pejorativo, mas muito utilizado até em algumas pesquisas, que é a religião fast food. Na verdade, você vai buscar aquilo que interessa. Eu não tenho a fidelidade à instituição igreja. Eu tenho fidelidade à minha crença. E onde responde a minha necessidade. E onde eu vejo que aí é o grande perigo, porque você cria uma religião ao gosto alternativo do freguês. Na verdade, você não cria religião. Você permite que o sujeito ele faça utilização das mais diversas religiões que atendam naquele exato momento aquilo que ele espera. É como se você realmente tivesse um restaurante. Um grupo que cresce muito hoje em dia é um grupo dos sem religião. Né? Aquelas pessoas que não têm igreja brasileira nem religião. Então, a minha questão é a seguinte: qual é o efeito dessa concorrência, dessa ideia de uma religião competitiva e mercadológica para os que não têm religião? Qual é o efeito disso? Dá para dimensionar isso? Você tem hoje um número expressivo, quando eu faço análise a partir dos últimos 2 censos, um aumento expressivo, sim, uma diminuição dos católicos e um aumento do número de evangélicos, um aumento do número de espiritualistas e de espíritas, e eu tenho um aumento considerável também de sem religião. Ou seja, não atende às minhas necessidades, ou eu vejo que essa concorrência está tão grande, está uma confusão tão grande, então eu tenho a minha crença, mas eu não tenho fidelidade à instituição igreja. E sim a instituição... Quem criou essa falta de credibilidade, a senhora concorda que é a própria religião, a própria igreja, de repente? A própria conjuntura, a concorrência, essa lógica que é a lógica do mercado, essa lógica do mercado que é a lógica do consumidor para qualquer outro tipo de serviço. É uma relação diferente desse sujeito agora com o sagrado. E isso é que cada uma das religiões tem que repensar. De que forma o sujeito hoje se relaciona com aquilo que ele acredita ser o sagrado, ser o divino. Como é que ele lida com uma coisa que se chama fé. Sem esquecer que a ciência vem trabalhando isso com uma força muito intensa, e São Paulo é o terreno mais fértil para que nós possamos pensar isso, um mapeamento, inclusive, na neurociência da área da fé. Porque eu não posso negar, enquanto profissional da saúde, que essa fé permite a esse sujeito alcançar
uma possível cura ou a melhora de uma determinada doença. A fé. Não necessariamente a fé na religião X, Y, Z. A fé em alguma coisa. A espiritualidade, que é o que nós discutimos hoje em saúde. Pastor. Na verdade, é bom que a gente entenda o contexto. Nós vivemos, esse contexto em que vivemos é um contexto em que não somente em relação à religião, mas em relação a toda a vida das pessoas. O individualismo é crescente, o desprestígio às instituições é crescente, o ecletismo, as pessoas querem misturar tudo, e é claro que isso chega na religião. E nós precisamos primeiro entender que não podemos deixar de atender os anseios das pessoas. Há anseios legítimos na alma, no coração das pessoas, que nós entendemos que Deus preenche, que a Bíblia tem respostas, então nós precisamos trabalhar nesse sentido. Então, para mim, o grande problema em cima disso tudo aí é a manipulação, porque para fazer funcionar os seus propósitos e para acabar auferindo lucro, seja o lucro financeiro, seja o lucro do crescimento da igreja, porque isso também acaba sendo critério de avaliação, né, de que tamanho é a sua igreja, ou fulano de tal é pastor da maior igreja da cidade. Então isso também acaba sendo um fator motivador. Isso interfere na pregação, o senhor acredita? Também, porque acaba entrando aí o problema da vaidade e essa questão de atender ao cliente no sentido de pregar aquilo que agrada. Há uma coisa que agrada mais do que a proposta de que você vai ficar rico. Quem vai ficar triste com isso? Olha, a Bíblia garante que você vai ficar rico, e aí entra a confissão positiva, que é um viés da teologia da prosperidade, que ensina o seguinte: você tem apenas que tomar posse, você tem que declarar isso, você tem que reivindicar, porque isso já está garantido para você. O grande problema da teologia da prosperidade é esse, porque que a Bíblia diz que Deus dá prosperidade, que Deus abençoa aqueles que são fiéis, e que a riqueza, muitas vezes, é um sinal de bênção. Isso é verdade. O erro é dizer que é só isso. Que é só isso, e que Deus obrigatoriamente vai dar isso, e que ser pobre pode significar ausência de maldição. Mas era o contrário, né? Porque antes você atingia o reino dos céus se fosse pobre. Se você se desapegasse. Se fosse pobre hoje. Nós vamos ter que dar uma pausa, o nosso bloco encerrou, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Eu vou tratar um pouquinho, pastor, daquela parte também, aquela experiência de Jesus ao entrar no templo e todo aquele comércio lá. A gente volta já com Ciência e Fé.
Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Fé, hoje discutindo o tema Igreja e Mercado. Está conosco o pastor Sebastião Arsênio, a professora Rita e o padre Francisco Vidal. Eu terminei o bloco passado tentando mexer na questão de Jesus e aquele episódio em que ele entra no templo e encontra ali pessoas vendendo algumas coisas. Há uma interpretação muito interessante de que a grande questão ali é porque aquele espaço que estava sendo ocupado pelos comerciantes era onde os gentios poderiam assistir ao culto, à adoração. E ele estava sendo ocupado por judeus que não permitiam acesso dessas pessoas ao culto, à mensagem, né? Hoje, pastor, claro que o cristianismo entende que Cristo está presente na igreja, né? Mas Cristo entrasse na igreja hoje e observasse o que se vende, né, de bênção, o que se vende de pano ungido, de meia, de água, de sabonete, disso, daquilo, qual seria a reação, né, dele nesse sentido? Na verdade, às vezes, quando se fala em religião e dinheiro, há sempre uma interpretação de que as coisas não podem, são duas coisas que não podem ser aglutinadas. Mas o problema não é dinheiro e religião. O dinheiro é fundamental e a Bíblia fala sobre o dízimo, há um ensino claro na Bíblia a respeito do dízimo. O próprio Jesus precisou de dinheiro, tem aquele evento interessante em que, para pagar o imposto, quando lhe foi cobrado o imposto, ele não tinha dinheiro no bolso, então mandou que os discípulos fossem e pescassem e tirassem o dinheiro da barriga do peixe. Por que as igrejas falam tanto de dinheiro hoje? Então, o problema é que o uso indevido, Paulo escrevendo a Timóteo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que nessa cobiça muitos se desviaram da fé. Então, a grande tentação, aliás, dizem os entendidos que as 3 maiores tentações do ser humano através da história é dinheiro, sexo e poder. E o dinheiro parece que está em primeiro lugar. Em todas as áreas, vê lá as CPIs que surgem, na maioria delas em função da questão do dinheiro. Mas por que o tema dinheiro se tornou tão importante no cenário evangélico brasileiro? Por que se fala tanto de dinheiro? Por que se associa tanto a bênção de Deus com o quanto se dá de dinheiro? Mas você pode perceber que, normalmente, os grupos que têm essa proposta são grupos que estão vinculados a um líder. Então, o que fica evidente é que o interesse maior é desse líder. Então, eu costumo dizer que a teologia da prosperidade, na vida dos pregadores da prosperidade, ela funciona muito bem. Não existe um pregador da prosperidade que não seja rico, que não tenha dinheiro guardado, que não tenha muitos investimentos, e alguns que começaram pobres. Então funciona, mas é por causa... Mas funciona para quem dá o dinheiro? Pois é, mas aí é que está. Vem a manipulação. Quando Jesus condenou lá aqueles vendedores do templo, o texto deixa claro que ele disse que a casa dele não seria transformada em covil de ladrões e salteadores. Fica claro que eles estavam tirando proveito. Eles levavam aqueles animais para venderem, certamente vendiam por um preço superfaturado. Tinha os cambistas que faziam a troca das moedas das mais diferentes nacionalidades para que fosse dada na moeda hebraica. E há evidência de que eles tiravam proveito disso. Então a Bíblia condena exatamente... O que eu observo é que manter um status é muito difícil, é caro, né? Muitas vezes esses recursos, esse dinheiro é utilizado para se manter um status, para se construir uma sede maior do que a outra, para se construir uma igreja mais suntuosa do que a outra, para se manter... Influência política, uma influência política, para você conseguir eleger deputados e coisas desse tipo. Poder. Quando ele colocou o dinheiro, era o poder em primeiro lugar. A grande questão que me preocupa é, professora, a igreja cobra. É a igreja que eu estou falando, pastor? Sim, no sentido geral. Instituição e igreja. Instituição e igreja. Cobra. Você, para ter essa bênção, você tem que pagar. E as pessoas pagam. Às vezes sem poder. E às vezes até... sendo advertidas a não fazer. Por que elas fazem ainda? Onde está assim, esse poder que essa a igreja tem para fazer, convencer as pessoas a tirar do bolso, às vezes, um recurso que ela tem para sua subsistência, para pagar por uma bênção que alguém disse que ela vai receber?
o próprio tema do programa diz, quando você trata a instituição e a igreja enquanto mercado, o mercado cobra a postura de empresários, e nós, na verdade, temos verdadeiros empresários ligados aos mais diversos tipos de religião. Acho que é bom que deixe claro que o programa não está, de forma alguma, defendendo religião X ou religião Y. Estamos tratando de matemática, que, na verdade, atinge uma grande parcela da população que, ao se sentir num sentimento de desesperança, desesperança é um termo da própria psicologia, essa fragilidade que o próprio padre trouxe, essa fragilidade emocional, mas uma fragilidade hoje física também, ele sai em busca de algo que possa lhe ajudar, e de ajudar de uma forma imediata. O que lhe ajuda de uma forma imediata é a compra. Não é a doação. Porque, na verdade, padre, deixa eu só perguntar ao padre aqui, só perguntar ao senhor o seguinte. Dentro desse conceito de uma igreja mercadológica, que vende a fé, a Aparecida do Norte não pode ser, talvez, considerada como o grande exemplo de comércio da fé no Brasil? A nível de igreja católica, né? Mas você me permite... Permito, mas o senhor vai responder essa pergunta, né? Com certeza, vou responder. Dentro desta colocação da professora Rita, que ela acaba de fazer, é importante que se diga, em continuidade, a fala dela, que a teologia da prosperidade, eu acredito que ela vai passar. Ela vai passar. Porque a teologia é um instrumento da ciência sagrada. Nós que estudamos teologia, é uma reflexão, e tivemos aí grandes teologias que a história nos registra. Tivemos a teologia da libertação, que teve um papel fundamental no contexto de América Latina, das ditaduras, dos conflitos da América Central, El Salvador, Nicarágua, assim por diante. E teólogos respeitadíssimos, tanto no mundo católico quanto no mundo protestante. Rubem Alves, você presbiteriano, né? Pastor presbiteriano, e enfim, aqui mesmo a militância de pastores e padres e bispos católicos, homens profundamente éticos, um Dom Helder Câmara, um Dom Paulo Evaristo Arnes, que ainda vive, já muito idoso, em São Paulo, enfim, né? Mesmo que a teologia da libertação tenha até suscitado questionamentos por ela usar da análise marxista na aplicação do evangelho, no dado social, no contexto social, que nem é possível abrir essa reflexão aqui agora, mas a teologia da libertação, ela deu a sua contribuição histórica. Hoje, por razões que está muito bem pautada, voltemos novamente à compreensão da sociedade pós-moderna liquidificada, nós vemos que ela encontrou esse campo muito propício, mas acredito que ela vai passar, e surge para nós uma responsabilidade, e eu creio que, pelo que nós lemos na literatura teológica, tanto católica quanto protestante e ortodoxa, porque nós aqui não fizemos uma abordagem do universo ortodoxo, que é uma vertente enorme do protestante, do cristianismo. Saiba, por exemplo, que eu estou acompanhando a invasão russa à Croácia. O patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, que é um dos maiores patriarcas do universo ortodoxo, o homem ele está assim profundamente lúcido a uma militância dos padres ortodoxos nesses conflitos. Eu acho que até eu acho que valeria a pena dizer assim, é uma preocupação, mas estou voltando. Mas só para situar, né? E é importante saber que nós vamos realmente viver um novo momento. Okay. E a professora, no meio do programa, ela disse que esta crise, ela nos lembrou bem, professora, que esta crise que estamos vivendo, ela tem que nos levar, sim, a um novo momento, a uma reflexão. E a sua pergunta, Aparecida do Norte, Aparecida do Norte funciona nesse aspecto? Aparecida do Norte,
como um grande santuário católico, é verdade que é motivo de crítica dentro no próprio interno da Igreja Católica, foi sim, em muitos momentos, uma expressão de mercado religioso, indiscutível. A gente tem que ter humildade em reconhecer isso. Agora, é também um grande centro, eu não vou entrar aqui em contendas teológicas, porque o programa não abre para isso, né? Porque é um centro mariano, católico, e a Igreja Católica, na sua doutrina, ela tem uma veneração pela pessoa de Maria, não só a Igreja Católica, mas o próprio universo ortodoxo. Essas duas vertentes do cristianismo têm realmente uma veneração pelo testemunho e pelo patrimônio que Maria é no universo cristão. Sim. E Aparecida do Norte, como um santuário mariano católico do Brasil, realmente correu esse risco. Hoje nós vemos assim uma correção, eu que estou dentro da Igreja Católica, vemos uma correção desse risco. Mas não existe uma ideia de que toda aquela estrutura sobrevive justamente desse comércio da fé. Porque se... o simbolismo, a venda uma coisa você tem uma crítica. A igreja, como o senhor disse, de repente tem essa crítica. Não dá para fazer isso no universo evangélico, só um instante, porque não existe um líder evangélico no Brasil. Isso aí é abominável aos olhos dos evangélicos, né? Cada denominação tem a sua liderança e ela se posiciona. No caso da Igreja Católica, ela tem uma liderança. Não seria mais fácil essa liderança, então, propor o fim desse comércio? Mas, Aguinaldo, como uma proposta de apego a Deus? A Aparecida do Norte é um santuário nacional. Ele se tornou realmente um centro em que a Igreja Católica no Brasil, ela tem realmente, ela alimenta... Ela sobrevive disso. Ela não alimenta a fé, ela sobrevive não, ela alimenta a fé. Só para que você saiba, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, ela hoje se reúne em Aparecida. A reunião anual dos bispos do Brasil acontece lá pela localidade, pelo acesso, em que dos diversos pontos do Brasil, norte, sul, leste, oeste, a confluência é mais fácil lá. Agora, como centro de fé é uma coisa. Outra coisa é se há exploração religiosa a partir de um mercado religioso. Eu acho diria que há ou não há? Não, hoje não. Eu acredito que houve momentos em que isso esteve muito acentuado. A pastoral que se desenvolve em Aparecida do Norte como um santuário nacional da Igreja Católica é um ponto de convergência de fé. É um ponto de convergência de fé. Está muito nesta dimensão. E as próprias pastorais que são desenvolvidas, hoje, por exemplo, os grandes cursos que nós temos da Igreja Católica no Brasil acontecem em Aparecida. Grandes seminários de teologia. Eu acredito que o que o Aguinaldo traga é uma outra relação. Na verdade, é a venda desse simbólico, né, dessa relação com esse sagrado, através dos santinhos, dos textos, o mercado se tornou um mercado. Sim, é um mercado que existe na Igreja Católica, que existe... Porque nós estamos tratando de uma coisa que se chama glamour, suntuosidade. Voltemos novamente à questão histórica. Esse glamour pode existir de uma forma intensa e negativa em qualquer instituição, qualquer segmento. Eu volto novamente, que assim, ficou muito polarizada a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, eu volto novamente às religiões afro, onde você também tem em alguns segmentos a suntuosidade, né? A necessidade de vestimentas que sejam mais paramentadas, que mostrem o poder. Voltamos à discussão sempre de que assim, o que pode representar o poder? A vestimenta que representa o poder, o produto que é vendido que representa o poder, deixando a essência, que seria essa fé. A questão é você usar, de repente, das pessoas para manter isso, né, para você manter
em geral, líderes muito ricos, né, qualquer segmento, e um povo explorado pela fé, né? Nosso tempo esgotou. Aguinaldo, mas só para quando você fala de líder muito rico, não esqueçam, por favor, que nós estamos tratando de homens homens. Também, de homens. Claro, todos eles são falhos. Nós vamos ter que encerrar o programa, infelizmente, nosso tempo acabou. Mas vou dar um tempinho para algumas considerações rápidas, tá? E a gente vai ter que encerrar. Padre, suas considerações finais, rapidamente. Situemos bem que um mercado religioso hoje, nós o compreendemos claramente a partir de uma proposta de prosperidade que usa principalmente do drama humano das pessoas, nas suas várias dimensões do ser. E, com certeza, esse momento, ele nos pede uma leitura muito atenta para que construamos juntos uma nova compreensão, considerando principalmente que o Brasil está totalmente claro como uma sociedade plural. A fé, que quer ser um sinal de esperança, uma resposta ética, tem que considerar a pluralidade da sociedade brasileira. Muito bem. Professora, suas considerações finais. Bom, de tudo que nós discutimos, eu acho que o mais importante que deve ficar é que, em função dessa crise de identidade que a instituição religião vive hoje, o que deve ficar possível de ser refletido a partir dessa crise é o papel social que cada uma das entidades religiosas possui. E esse papel social é ajudar esse ser humano nessa transformação da sociedade. É o bem-estar da sociedade. Não me interessa se vem pela Igreja Católica, Evangélica, Espírita, sinagoga. O importante é que preste atenção no ser humano e possa ajudar o ser humano a viver melhor. Muito bem. Pastor, suas considerações finais? Na verdade, estamos muito acostumados a ouvir falar de líderes aproveitadores que têm jatinhos, que compraram um apartamento em Miami, que têm fazenda que vale 50 milhões. Mas eu quero terminar dando um exemplo positivo. O pastor americano Rick Warren, que é um pastor famoso, foi incluído na lista da Time como os 25 americanos mais influentes em 2005. Rick Warren é escritor, ele escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósitos, que vendeu mais de 30 milhões no mundo todo, e com esse livro ele ganhou 100 milhões de dólares. Quando ele se deparou com 100 milhões de dólares, ele ficou perguntando: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí passou na cabeça dele o seguinte: primeiro, há mais de 30 anos ele é pastor de uma igreja. O pastor geralmente é assalariado. Ele fez o cálculo de tudo que ele recebeu da igreja, corrigido, e devolveu para a igreja como oferta. Eu vou dar uma oferta equivalente a tudo que eu recebi. E o restante ele aplicou numa fundação lá na África que ajuda órfãos. Então existem homens sérios que estão pregando o evangelho com consciência, que estão se importando com o ser humano no sentido real e que não querem ser manipuladores nem tirar proveito da crendice das pessoas. Agradeço, pastor Sebastião, professora Rita, padre, pela presença no programa, e agradeço também a sua companhia do outro lado. Até o próximo programa Ciência e Fé. Muito obrigado.